Ciao ragazzi, aqui quem fala é Stefano do canal Papo Cautio. Espero que estejam todos bem e vamos para mais um vídeo, dessa vez falando sobre a Lega BKT, a Série B do Campeonato Italiano. Mas antes de mais nada, venho aqui pedir para que todos curtam nossos vídeos, ativem o sininho, se inscrevam no nosso canal e também nos sigam no Instagram, no Twitter e no Facebook. Sempre trazemos novidades para vocês. E hoje falamos de um campeonato que é bastante curioso, né? Tem muitas coisas que muitos jogadores que atuam nessa liga que poucos lembram, mas a Lega BKT, na verdade, ela, como nós já comentamos em alguns outros vídeos, em outros comentários em nossas redes, ela se baseia muito em um estilo de mercado diferente, né? Hoje nós vamos falar muito sobre a movimentação que foi do mercado das equipes da Lega BKT e também das duas primeiras rodadas, né? Já houveram as duas primeiras rodadas da Série B italiana. E só para constar, né, um dado curioso logo de início, o investimento, né, o total, né, o valor da Lega BKT em comparação à Lega Serie A Team, né, a Série B italiana, né, gira um valor de mercado total de 452 milhões e 420 mil euros. É muito dinheiro, né? Mas a Lega A tem um investimento de 5 bilhões de euros. Né? É uma discrepância, no mínimo, absurda, né? Para vocês terem um pouco de noção da diferença de investimento da Lega BKT para a Lega Serie A Team. Né? Realmente é um absurdo, né? Uma diferença enorme. Mas isso não faz com que a Lega B seja tão inferior assim, né? É mais interessante, ao ver de alguns de nossos seguidores até, e na minha opinião, um planejamento para a Lega B é muito mais trabalhoso do que para a Lega A, né? Independente do clube ao qual seja referido, né? Tanto dos clubes que já são muito conhecidos, né, do grande público, como o Parma, como o próprio Perugia, né, que passou por muito tempo aí na Lega A, com uns jogadores bem conhecidos, sendo o Brescia, a Spal, que esteve também na Lega A há pouco tempo, entre tantos, o do Crotone, que acabou de cair, né, o Benevento também, que acabou de cair também para a Lega B. Então a Lega B acaba sendo interessante e muito mais complicado de se tratar economicamente por cada equipe. E tendo em vista esse fato, né, da gente ter muito a se falar sobre a Lega B também, nós vamos começar falando sempre da equipe com maior investimento para a equipe com menor investimento, né? A gente vai alternar para ficar melhor o vídeo para vocês que estão nos assistindo. E por isso vamos começar com a equipe que mais investiu, né, para essa Lega B, que é o Parma, né? O Parma que caiu na última temporada, né? Estava na Lega Serie A Team. O Parma que é treinado pelo Enzo Maresca, né, conhecido ex-jogador, né, bastante conhecido, treinador, muito bom treinador, diga-se de passagem, um treinador bastante inovador, da nova geração dos treinadores italianos, né, e o Parma investiu bastante para essa temporada na Lega B para que não permaneça tanto tempo nessa divisão, que suba novamente, né? Dentre as principais contratações do Parma, né, na verdade, são a permanência
do Lautaro Valente, né, que é um zagueiro que pertencia ao Lanús, né, foi contratado definitivo, investimento alto, 10 milhões e meio de euros. Um excelente zagueiro, foi uma excelente aquisição em definitivo do Parma, né. Também manteve o Stanko Juric, né, que também foi um jogador de destaque, né, em sua passagem pela equipe italiana, né. Contratou alguns outros jogadores como o Koulibaly, né, lateral direito, o Benedz Zigiak, que é uma promessa polonesa, né, do Pogon. Contratou o Franco Vasquez, né, que muita gente até estranhou a transferência dele para o Parma, mas o Franco Vasquez jogou muitos anos na Itália, né, se destacou principalmente no Palermo há alguns anos atrás, né, retorna ao futebol italiano para ser o principal jogador desse Parma que tenta retornar à Lega Serie A Team, né? E como eu disse, do Juric na verdade não jogou no Parma, mas é um jogador que já estava no radar do Parma e é contratado para ser um dos principais jogadores de meio campo da equipe, né? O Parma que atualmente, né, se encontra na 6ª colocação na Lega B, né, com uma vitória e um empate. E na última partida, né, teve uma vitória importante diante do Benevento, que é um rival direto ao título e ao acesso. E mostrou muito assim qual é a ideia do Maresca: manter, né, a base, né, digamos assim, da equipe o que funcionava na equipe do Parma, né, montou um 4-3-3, né, com uma atuação interessante, mais uma vez, né, uma sequência, né, desde que foi da última temporada do Denis Mann, né, o romeno, excelente jogador. E o dado interessante do Parma é que o Parma monta uma equipe jovem, né, com reforços bem interessantes, né, precisando sempre manter, como eu falei, o padrão de jogo, né. Contratou o Bernabé, né, o espanhol que era do City, da base do City, né, o Buffon, né, que na verdade não é nem a parte jovem da equipe, mas é a segurança no gol da equipe do Parma, né. E num geral a equipe do Parma com essas contratou o zagueiro Danilo, muito experiente, né, de 37 anos, que estava no Bolonha, o Gennaro Tutino, né, que proveniente do Napoli, é um jogador também bem interessante, né, que reforça bem o setor de ataque do Parma. O Félix Correia, ponta esquerda, que é emprestado da base da Juventus, excelente jogador também. Reforçou meio campo com experiência com o Schiattarella, também um jogador bem interessante, estava no Benevento, um volante que sabe segurar bem ali o setor defensivo da equipe onde atua. Perdeu alguns jogadores, mas nada que seja desastroso, né? Uma Lega B precisa de jogadores provenientes de outras equipes, seja por empréstimo ou a custo zero. Essa é uma característica da Lega B, né? Muitos jogadores são provenientes desse formato de contratação, ou custo zero ou por empréstimo, ou em dados momentos, dadas equipes que têm maior poder aquisitivo, como é o caso do Parma, né, com a contratação do Valente, que foi um valor muito acima do usual, né, na Lega B. Parma atualmente, com isso, é a equipe que mais investiu e é considerada a favorita ao acesso. E atualmente, como eu disse, o Parma está na 6ª colocação, mas são 2 rodadas, tem muita coisa ainda para acontecer. Seguimos falando da equipe de menor investimento e tem a curiosidade, né, principal, a Cittadella, né? A Cittadella, uma equipe que, juntando todos os jogadores do elenco, não chegou a 10 milhões de euros de valor de mercado, né? E curiosamente a Cittadella chegou aos playoffs da última Lega B, não conseguiu acesso,
e atualmente é a segunda colocada, né? Venceu os 2 primeiros jogos. E esse é um caso que eu sempre converso com o Enzo, que muitas das equipes, né, do futebol mundial hoje em dia, o encaixe diz tudo, né? Não é só você fazer um investimento de milhões, bilhões de euros que você vai ter uma equipe que seja competitiva. E o Eduardo Dogorini, né, o treinador da Cittadella, já assumiu um desafio de levar essa equipe, ou pelo menos a curto prazo, de manter essa equipe na Lega B. Só que, no caso, a Cittadella vem surpreendendo desde a última temporada, como eu havia citado, né? Em questão de investimento no mercado, a Cittadella teve um investimento muito baixo, né? Contratou o Mamadou Touankara, né, da Viterbese, que era da Legati, né? Muitos jogadores contratados por empréstimo e sem contrato, né? A equipe da Cittadella, como um todo, tem um padrão de jogo bem interessante, né? Na última rodada goleou o Crotone, né, que nós vamos falar em breve. O Crotone era um dos favoritos ao acesso e ganhou por 4-2, né, com uma atuação de destaque para o Enrico Baldini, né? Enrico Baldini, um meio atacante italiano, que é um dos principais jogadores dessa Cittadella, que, como eu disse, o valor de mercado é muito baixo, não tem tanto investimento, mas o encaixe dessa equipe chama muito a atenção desde a última temporada. Tem alguns jogadores um pouco mais conhecidos, né, como o Antonucci, né, meio atacante, né, como eu havia citado, o Baldini, que vem se destacando, e o Orji-Onkou, que é jogador, na verdade, do Bolonha, emprestado pelo Bolonha, um jovem nigeriano de 23 anos, é um ponta-direita. E essa equipe talvez não, né? Isso deva se esperar mais um pouco para ver até onde pode chegar, mas por enquanto já é uma das surpresas dessa Lega B. Dando sequência, vamos falar sobre a equipe do Monza. A equipe do Monza, como é de conhecimento geral, pertence atualmente ao Silvio Berlusconi. Como seu braço direito temos o Adriano Galliani, e não é o Milan, é o Monza, né? Eles resolveram tocar esse trabalho nessa equipe, na equipe do Monza. O Monza que na última temporada tinha dois jogadores bem conhecidos, né? O Kevin Prince Boateng e o Mario Balotelli, né? Também tinha o Paletta, né? O Paletta, na verdade, ainda permanece no elenco, um jogador que continua, mas não é mais o titular absoluto, né? Ainda tem aquela questão, tem jogado, mas com as contratações, o Caldirola continuou como titular, mas contratou o Pirola, né? Contratou o Antov, né? Que é um zagueiro búlgaro, querendo renovar, muito provavelmente. Também contratou o Betela, né? Uma jovem promessa da Atalanta, né? Não sei se o Paletta vai permanecer muito tempo como titular dessa equipe, mas em questão de investimento, o Monza fez um investimento alto, né, para os padrões da Lega B, quero deixar bem claro. Contratou o Luca Mazitelli, né, do Sassuolo, por 3 milhões de euros, é uma excelente contratação, um bom jogador, né. O Patrick Turia, né, do Pordenone, também foi um investimento interessante, um ponta-direita, que se destacou no Pordenone na última temporada. Adquiriu o Luca Caldirola, né. São alguns jogadores, o André Favilli também, excelente atacante, foi contratado por empréstimo. O Mattia Valotti, meia central, ex-Spal. Também o Pedro Pedreira, lateral direito, ala direito, proveniente do Benfica. São investimentos que você consegue perceber que são propriamente a longo prazo, e o interesse do Berlusconi e do Gagliani em ver a Monza, que quase conseguiu acesso, mais uma equipe que quase conseguiu acesso na última temporada, mas como eu havia citado, perdeu medalhões, mas
contratou bem para repor essas perdas e montar uma equipe que consiga finalmente conquistar o acesso à Lega Serie A Team. E, continuando, temos a Alessandria, né? A Alessandria, que subiu da Lega T, né, para a Lega B, né? Não teve um investimento enorme, né? É normal, uma equipe que sai da Lega T para a Lega B, a maioria das vezes contrata ou jogadores por empréstimo ou jogadores sem contrato. Contratou o Simone Palombi, ex-Lazio, né, uma eterna promessa da Lazio. Foi contratada para ser o reforço do ataque da equipe, já é titular inclusive. A Alessandria, que nesse início não vem tão bem, né, perdeu os 2 primeiros jogos, ainda tenta conseguir um melhor entendimento em campo, né, sob a tutela de Moreno Longo, né, o italiano, de 45 anos. Tem alguns jogadores bem interessantes, né, o Mattia Mustacchio, né, que é velho conhecido de algumas equipes da Lega B e da Lega A. Né. Tem o Begueto, foi um mau investimento, por exemplo, da Alessandria, lateral esquerdo, e curiosamente é o único lateral esquerdo presente no elenco, né. Então foi contratado para exercer essa função e ser o titular absoluto, né, tanto da lateral esquerda quanto da ala esquerda. Então a Alessandria, querendo ou não, pelo investimento, é considerado uma das possíveis rebaixadas novamente para a Lega T. E dando sequência, vamos falar sobre o Brescia. Brescia, que desde o início da temporada já é considerado uma das favoritas ao título e ao acesso. É líder da Lega B, como deu para perceber, não é a que mais investiu, mas é uma das que mais investiram, né? E tem uma equipe bem interessante, né, com muitos jogadores conhecidos, né, que estavam sumidos também. Alguns jogadores que são promessas, né, como o Giacomo Oser, né, ex-promessa do Milan, que foi envolvido nessa transferência do Sandro Tonali do Brescia para o Milan. O Milan enviou o Giacomo Oser, que é uma promessa italiana, para o Brescia. O Brescia, que tem um ataque muito interessante, que talvez tenha feito a contratação mais interessante desse último mercado da Lega B, que é do argentino Rodrigo Palácio, né, que jogou já na Inter de Milão, no Bolonha, entre outras equipes. Né, é um reforço que, na verdade, é uma incógnita, né, não se sabe como o Palácio vai jogar nesse Brescia, como se ele ainda tem fôlego, se ainda tem gordura para queimar nessa equipe do Brescia. Né, o Palácio, que atualmente é banco, né, do Brescia, mas que vem entrada com frequência, ó, querendo ou não, ele tem 39 anos. Mas eu destaco o Riyad Badic, né, um jogador contratado por empréstimo junto ao Udinese, um bósnio, que já fez 2 gols nesse campeonato. É um jogador bem interessante, que é o titular atual dessa equipe do Brescia, mas, como eu disse, é uma das favoritas, né, contratou de forma pontual, contratou bem, né, além do Palácio contratou o Merileres, né, jogador que estava na Sampdoria, contratou alguns outros jogadores muito interessantes, tanto visando o futuro como o presente, né, para compor elenco, jogadores que para suprir algumas ausências. Se desfez de alguns jogadores também, né, como Alfredo Donnarumma, que falaremos também mais adiante, né, o atacante conhecido Alfredo Donnarumma, que finalmente saiu do Brescia. Mas, no geral, o Brescia tem uma equipe muito interessante que realmente vai lutar pelo acesso à Lega Serie A Team. Mais uma vez, dando sequência, falaremos do Cosenza, né? O Cosenza, que é uma equipe que se salvou, né, na última temporada do rebaixamento e fez um investimento baixo, né? Não investiu tanto assim, mas teve algumas contratações bem interessantes, né? Como o Sauli Valsanen, né, o finlandês que estava no Kiev, que infelizmente encerrou suas atividades, que o Valsanen é um zagueiro, né, que
Na realidade, ele inclusive já se tornou titular do Cosenza. O Cosenza que, como eu disse, não tem investimento tão grande, mas contratou algumas peças bem interessantes para mexer um pouco com esse elenco, como o Luca Palmiero, que pertence ao Napoli, foi contratado por empréstimo, o Marco Carraro também, contratado por empréstimo junto à Atalanta, né? Os jogadores, desses, só o Carraro é titular, inclusive, né? Do treinador Marco Zaffaroni, e é uma equipe que a princípio luta contra o rebaixamento, já está na 18ª colocação, perdeu os 2 primeiros jogos, né? O treinador, né, o Zaffaroni, tem alguma dificuldade em montar um padrão de jogo para essa equipe, tomou uma sapecada do Brescia na última rodada por 5-1, Brescia, como eu disse anteriormente, dos favoritos, mas é uma equipe que pode conseguir um encaixe, assim como o Cittadella, né? Não tem um investimento tão grande como os maiores, mas tem algum investimento e quem sabe aí consiga se acertar nas próximas rodadas para que não, infelizmente, consiga o rebaixamento, conquiste o rebaixamento, por mais irônica que seja a frase. E falando agora, vamos falar sobre o Crotone, né? O Crotone que também é uma das favoritas ao acesso, apesar de ter sido rebaixado na última temporada. Fez um final de temporada bem interessante na Lega A, né? Não conseguindo a permanência, mas foi bem interessante de assistir o Crotone, né? O Francesco Modesto, o treinador, jovem, 39 anos, tenta montar uma equipe bem competitiva, apesar de uma significativa perda do Simenuanco, né, que foi para a Salernitana, né, e curiosamente, né, fez algumas contratações para essa substituição, né. Foi contratado o Mirko Maric, que pertence ao Monza, foi contratado para suprir essa ausência do Simenuanco. E também foi contratado um tal de Samuele Mulatieri, né? Um tal não, né? Uma das grandes promessas da Internazionale. E é exatamente o Mulatieri que tem se destacado, já marcou 3 gols, né, na Lega B em 2 jogos. Um jogador muito interessante, 20 anos, né? Uma promessa do futebol italiano. Vamos ver aí como vai continuar aí, se ele vai realmente atender às expectativas, né? Mas falando mais sobre o Crotone que teve um mercado com investimento mais em jogadores por empréstimo ou jogadores sem contrato, mas que, por exemplo, contratou o Iono Nedelcharo, né, o romeno que estava no AEK Atenas, para compor o sistema defensivo. Ele é um zagueiro, né, um zagueiro que inclusive já é o titular da equipe. Contratou alguns outros jogadores, como o Don Sá, né, ex-Bolonha, o Noel Esteves, ex-Estudiantes, né, tem o Mondonico, que estava no Albano-Lef, na Lega T, o Mirko Maric, como eu citei, que não é o titular ainda, o Marco Sala, que estava no Sassuolo, o Brian Day, ponta direita, também do Sassuolo, o Moussa Juara, do Bolonha, ou seja, o Nerwan Paz, também do Bolonha. Fez algumas contratações bem interessantes, né, que tornam o Crotone sério candidato, uma equipe que é sério candidata ao título, apesar de atualmente, né, ter apenas empatado um jogo e perdido o outro. Ainda pode se acertar, né? O treinador Modesto é muito bem falado na Itália e tem tudo para acertar esse time do Crotone. Seguindo, temos o Vicenza, né? Vicenza que é recheado de jogadores, né, conhecidos, mas que deram uma sumida, né, nas últimas temporadas. O Vicenza que, por exemplo, tem no ataque o David Lanzafame, que já passou por diversas equipes da Lega A, da Lega B, e o Samuele Longo, eterna promessa da Internazionale, né, que já jogou no futebol espanhol, já rodou bastante por essas bandas daí da Europa. O David Jal, né, que o jogador que estava no Monza, chega por empréstimo ao Vicenza.
Só que o Vicenza não é dos maiores investimentos também na Lega B, né? Tiveram essas contratações, né? Contratou muito, não teve nenhum investimento com dinheiro, né? Foi muito por empréstimo e custo zero. As principais contratações, inclusive, foram por empréstimo, né? Como o Federico Proia, da Cittadella, que se destacou na Cittadella na última temporada, o Dal Monte, né? Ponta esquerda do Genoa, o Filippo Ranocchia, né, que é da base da Juventus, uma promessa da base da Juventus, o Marco Calderone, lateral esquerdo, que estava na Lecce. São esses estilos, o Antônio Tagordô também, que estava no Venezia, são esses estilos de jogadores contratados pelo Vicenza. O Vicenza, que é treinado pelo Domenico De Carlo, é o vice-lanterna, né? Mas esse início de campeonato não dá para saber como vai ser no final, né? Mas pelo princípio dá para perceber que vai ter um pouco de dificuldade, né? Mas vamos ver como o Vicenza vai sair, né? Diante do pouco investimento, se o Domenico De Carlo vai conseguir acertar, né? No final das contas. E seguindo mais uma das favoritas ao título, né? Mas que não tem mostrado um bom futebol, é a Lecce, né? Treinada pelo Marco Baroni. Está na 15ª colocação com uma derrota e um empate. A Lecce fez algumas contratações bem interessantes, né? Como, por exemplo, né? A Lecce contratou o Alex Blin, né? Do Amiens, da França, um francês. O Gabriel Strefeza, que é ítalo-brasileiro, que estava na SPAL, né? E dentre o Antônio Barreca, né? Lateral esquerdo, que estava no Mônaco, né? Foi contratado também. Muitos jogadores, né? Na verdade, a Lecce prezou pela permanência, inclusive, por exemplo, do goleiro Gabriel, né? O brasileiro que por muitos anos figurou no elenco do Milan, mas nunca chegou a ser titular, né? E hoje é o goleiro que é o titular dessa equipe da Lecce, né? A Lecce que conta com o super artilheiro bomber italiano, né? Como é falado lá, o Massimo Coda, né? Que inclusive fez o único gol da Lecce até agora na Lega B, né? O Coda, que é um excelente atacante. O que parece é que a Lecce fez um investimento, contratou muitos jogadores bem interessantes, mas vai demorar um pouco a engrenar, né? O Marco Baroni claramente tem tido algumas dificuldades na montagem dos 11 iniciais, né? Muitos jogadores ainda estão fora de forma, estão se adaptando ao esquema dele, né? Para que a Lecce finalmente consiga retornar a Lega A, por onde passou por tantos e tantos anos. E dando sequência, falaremos do Ascoli, né? O Ascoli, que é uma equipe que está surpreendendo, né? Por enquanto, 2 vitórias em 2 jogos, né? Conseguiu uma vitória interessantíssima sobre o Perugia na última rodada por 3-2 fora de casa, né? O Ascoli, que também não teve investimento tão alto, né? O Ascoli que o que pagou, na verdade, foi pelo Iliev, né? Do Botev Plovdiv, o búlgaro. Teve algum investimento também em jogadores a custo zero, né? Alguns até bem interessantes, né? O Eric Boteguin, né? Que jogou por muitas e muitas temporadas no Feyenoord da Holanda, é o jogador do Ascoli para essa temporada. O Diego Fabrini, né? Meio atacante italiano que estava no Dinamo da Romênia, foi contratado, retorna ao futebol italiano depois de algum tempo. O Ascoli tem alguns jogadores também, o Nicola Leali, né, o goleiro que estava no Perugia, bom goleiro, foi contratado. Tem o Fábio Maestro, né, que estava na Lazio. Muitos jogadores bem interessantes, né, que podem sim ter um valor enorme, agregar um valor enorme. Essa equipe do Ascoli que vem surpreendendo, né? O principal destaque talvez seja o Dario Saric, né? Um meio-campista, né? Que na verdade que faz rodar bastante o jogo do Ascoli, né? O bósnio. E na realidade o Ascoli no início, como essas equipes de maior investimento, já entram
no campeonato lutando contra o rebaixamento. E esse início é bem surpreendente, né? Não tem muitos jogadores conhecidos, né? Tem o experiente Federico Dionisi na frente, mas não que ele seja o único, exclusivo cracaço do time, né? Tem alguns outros jogadores muito jovens, né? É uma mescla de uma experiência mais avançada com jogadores muito novos, né? Então essa equipe do Ascoli também, que inclusive é treinada pelo André Sotile, né? Que, para quem não lembra, é um zagueiro que atuou por muitos anos na Udinese, né? Ele encerrou a carreira, se tornou treinador, hoje é treinador do Ascoli, do surpreendente Ascoli, e vamos ver como ele vai sair aí no decorrer da Lega B. Então é isso, galera. Essa foi a primeira parte da análise sobre a Lega B, né? No nosso próximo vídeo, que vocês vão ver logo em sequência, temos os outros 10 clubes. Espero que tenham gostado desse primeiro vídeo. Acompanhem, vejam o nosso segundo vídeo, que é tudo feito para vocês. Se inscrevam no nosso canal, deixem o seu like, né? Compartilhem, sigam no Instagram, no Facebook e no Twitter, né? Que sempre novidades, a gente vai cada vez mais trabalhando para que vocês sejam cada vez melhores informados, tá ok? Aqui é Stefano e isso aqui é Papo Couch.